Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vou gravar para vocês uma aulinha sobre Netcat e Shell Reversa, tá? Então, essa parte aqui de Netcat e Shell Reversa, para quem já está acostumado, né, quem trabalha na área, quem explora, quem brinca com CTF, etc., pode ser um assunto um pouco básico, tá? Mas para gente que está começando, para algumas pessoas que eu sei que inclusive é calouro, né, em cursos de computação aqui na UFSC, talvez é um assunto um pouco complexo. Por quê? Porque envolve uma série de conceitos, né? Então aqui nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre a questão de redes, né? Então, camada de aplicação, camada de transporte, né? Um pouco desses conceitos. A gente vai ver um pouquinho sobre PHP, né? Programação e comandos Linux e tudo mais. Então, é uma série de conceitozinhos, né? Que, embora são simples e sejam básicos, né? A priori pode até ser um pouco difícil, né? De entender como que as coisas se encaixam e tudo mais. De forma específica, esse conteúdo, né, ele é muito legal, né, um pouco para a gente pensar no mindset do hacker, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente vai apresentar uma série de conceitos isolados e que quando a gente coloca tudo junto, a gente consegue explorar uma vulnerabilidade, né, de uma forma bem interessante. Tá? Uma das primeiras coisas que me perguntam quando a gente fala sobre Netcat de shell reversa é o que é essa shell reversa, né? Então, normalmente, quando a gente acessa um sistema por SSH e tudo mais, né, a gente faz a conexão de uma máquina cliente para um servidor, né? E aí a gente estabelece essa comunicação entre essas duas máquinas e a gente fica enviando comandos, recebendo o output e assim sucessivamente. Bom, o que é o caso da shell reversa? Bom, a shell reversa, a ideia é que ao invés do cliente, né, a nossa máquina, estabelecer a conexão para fazer o envio de comandos e receber, né, o output desses comandos, quem inicia, né, o envio do bash, né, da shell, é o próprio servidor. Então, por isso que a gente chama de shell reversa. E isso dá um pouquinho de dica de como que as coisas vão funcionar. Então, muito provavelmente eu vou ter que ter um programa escutando em uma porta de uma forma passiva, e aí a gente vai atacar o servidor e fazer o servidor conectar, né, nesse socket que a gente colocou ali ouvindo numa porta específica, tá? Então, se você não sabe o que é um socket e tudo mais, aguenta aí que durante essa aulinha aqui a gente vai saber. Então, a gente vai aprender como a gente vai usar o Netcat para estabelecer uma shell reversa. Essa parte vai ser um pouco teórica, depois eu vou voltar mostrando um cenário real, né? Então, eu escrevi aqui uma aplicação em PHP com a vulnerabilidade, né? Que é a vulnerabilidade de PHP Injection, Code Injection, e aí eu vou também estar disponibilizando essa aplicação para vocês, se vocês quiserem rodar na máquina de vocês e quiser fazer o ataque na máquina de vocês e testar, né? Então eu vou disponibilizar essa aplicação para vocês estarem aí brincando com ela. Beleza? Então vamos começar. Qual que é a agenda de hoje aqui pra gente? Bom, a gente vai falar um pouco sobre as pilhas de protocolo, tá? Então, quando a gente fala de redes, de computadores e tudo mais, a gente sempre fala dessa pilha de protocolo, né? E especificamente, né, qual parte da pilha de protocolo que a gente vai falar? A gente vai falar da camada de aplicação e da camada de transporte. Bom, como isso aqui não é uma aula de redes, a gente não vai entrar muito a fundo nesses conceitos. A gente vai dar uma ideia do que cada camada faz, né, de uma forma a tentar criar na cabeça de vocês uma intuição sobre o que acontece ali, né? A gente não vai entrar nada muito a fundo, né? Para vocês entenderem o que está acontecendo. E depois a gente vai falar sobre o Netcat em si, né? Que é esse aplicativo, né? A gente chama ele de utilitário, né? Dentro de vários utilitários que tem no Linux, ele é um dos utilitários que a gente pode utilizar ali. A gente vai falar como que ele funciona, né? Como que a gente pode usar ele no nosso dia a dia ali, né? E depois a gente vai mostrar como que a gente pode usar ele para obter essa shell reversa. Bom, a gente obviamente vai falar sobre a vulnerabilidade de PHP Code Injection, né? E depois a gente vai explorar essa vulnerabilidade, né, num cenário aqui conceitual, e aí no segundo momento, no próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre essa exploração, né, dessa vulnerabilidade de uma forma mais prática, tá? Junto com aquela aplicação em PHP que eu falei que tinha feito. Beleza?
Então vamos lá. Então, toda vez que eu dou aula de redes de computadores, eu sempre começo falando que a comunicação, né, em rede, né, entre dispositivos computacionais, ela é extremamente complexa. Tá? E por conta dessa complexidade, o que a gente fez? A gente dividiu para conquistar. Então a gente pegou uma série desses problemas, né, e a gente foi dividindo esses problemas, e aí cada um desses problemas a gente foi dando uma solução, né, e essas soluções a gente foi organizando ela nessa estrutura, nessa arquitetura de pilha, né? Então, essa arquitetura de camadas, uma em cima da outra, né? Especificamente, o que a gente tem aqui? Né? Se você pegar qualquer uma dessas camadas, né? Por exemplo, camada de redes, ela provê serviços para a camada de cima, certo? Então, redes provê serviços para a camada de cima, e a camada de cima pode usar esses serviços da camada de baixo sem saber, né, como que é implementado esses serviços, né? Então aí você acaba dividindo, né, os problemas, né, e a resolução desses problemas e concentrando, né, a solução desses problemas em cada uma dessas camadas. Então, se você tiver na camada de aplicação e quiser utilizar serviços da camada de baixo, você não precisa saber exatamente como que esses serviços estão sendo implementados, como eles são implementados na prática, tá? Bom, então o que é a camada de aplicação? Quando a gente está ali escrevendo código, né, então a gente está escrevendo código e esse código a gente quer que enviar alguma mensagem, né, para uma outra aplicação que está rodando em uma outra máquina, certo? Então, os protocolos, né, que ditam essa comunicação, o que é um protocolo? É um conjunto de regras, né, que dita a comunicação entre esses dois processos, né? Então, todas as regras, né, qual mensagem que você vai enviar, que ordem que você vai enviar essa mensagem, qual que é o formato da mensagem, né? Tudo isso é definido pelos protocolos da camada de aplicação. Então, se você estiver enviando dados da sua aplicação para uma outra aplicação, né, tudo que rege a comunicação entre essas duas aplicações estão na camada de aplicação, certo? Então tem alguns protocolos aí que eu coloquei, né, que fazem parte da camada de aplicação, o SSH, o HTTP, o FTP, o SMTP, que é o de e-mail, né, o SNMP, que é o Simple Network Management Protocol, por exemplo, né, que é um protocolo que a gente usa em gerenciamento de redes, né? Então o POP3, que é de e-mail, né? O IMAP também, etc., são todos protocolos que estão na camada de aplicação. Então, de novo, os protocolos da camada de aplicação é o quê? São um conjunto de regras que ditam a comunicação entre duas aplicações a nível da aplicação, né? Então, se você estiver lá programando, e aí você pode definir, por exemplo, o seu protocolo de aplicação para fazer a comunicação entre duas aplicações, tudo que você determina, né, o que sei lá, o cliente vai falar com o servidor, a primeira vez, o que ele vai falar, como que está a mensagem, né? E aí, uma vez que o servidor receber aquela mensagem, o que ele vai processar, o que ele vai devolver para o cliente, se ele precisa devolver alguma coisa. Então, tudo isso, né, todas essas regras de comunicação, né, e a definição dessas regras de comunicação, ela é basicamente o nosso protocolo a nível da camada de aplicação. Perfeito? Bom, e no transporte, que está ali embaixo, né, a camada de aplicação, ela usa o transporte, ele é responsável por quê? Ele é responsável por estabelecer a comunicação entre esses dois processos. Tá? Então, por exemplo, se a gente estiver usando o TCP, né, o TCP e o UDP são normalmente os protocolos que a gente usa, né, para fazer o transporte da mensagem da camada de aplicação até no outro processo. Né? Então, quando a gente executa um programa, né, então eu estou falando processo, né, tem algumas pessoas aí que talvez não saibam o que isso quer dizer. Mas quando você executa um programa, lá no sistema operacional cria-se um processo. Então, um processo é um conceito dentro do seu sistema operacional, onde lá dentro, né, do processo tem tudo que a sua aplicação precisa, né, todas as informações que a sua aplicação precisa para ela ser executada. Né? Então, ela tem a parte do código, tem as variáveis, tem a pilha de execução, tem os recursos que a sua aplicação precisa. Né? Então, às vezes, a sua aplicação está usando uma rede, né? Ou seja, enviando dados pela rede. Então, isso é um recurso. Né? Então, aquilo ali está mapeado de alguma forma no processo. Né? Então, o seu processo é a sua aplicação em execução, né? Que está ali dentro do sistema operacional. Beleza? Então, o que acontece? Quando eu envio uma mensagem da minha aplicação, né, do meu processo para um outro processo em uma outra máquina, né, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa mensagem e enviar para a camada de transporte. A camada de transporte, ela é responsável por fazer a entrega
para outra máquina, né, para o processo da outra máquina. Então, para isso, o que a gente faz? Primeiro, a gente tem que identificar o processo na máquina, né? Então, por isso que a gente tem o conceito de porta, né? Então, toda vez que a gente faz o envio de um dado para um processo em uma outra máquina, a gente vai precisar de quê? A gente vai precisar do IP daquela máquina, né? Ou seja, o endereço daquela máquina, e a gente vai precisar de uma porta. Então, a porta, ela mapeia qual processo que está atrelado naquela porta para eu saber para qual processo, para qual aplicação eu tenho que enviar aqueles dados, certo? Então, o dado saiu da minha aplicação local aqui e vai para uma outra máquina. Quando chegar na outra máquina, eu tenho que saber qual processo, dentro dos processos que estão em execução no meu sistema operacional, para saber para onde que eu entrego, para quem que eu entrego. E como que eu faço esse mapeamento? Eu uso o número de porta. Então, normalmente, por exemplo, os servidores web que estão rodando em máquinas, né, remotas, eles normalmente rodam na porta 80. Então, significa que se eu conectar na porta 80 da máquina, né, enviar a mensagem e falar, olha, essa mensagem é para a porta 80. Então, ele vai saber que ele tem que entregar para o servidor web que está em execução naquela outra máquina remota. Beleza? Então, a parte de transporte, ele faz o quê? Ele faz essa comunicação processo a processo. A parte de redes, ele vai lidar com outras coisas, vai lidar com questões de endereçamento, vai lidar com questões de roteamento. Então, esse pacote que vai sair de uma máquina e vai para outra, por qual rota ele vai seguir? Então, quem vai lidar com isso é a camada de redes. Transporte é só processo a processo, né? E o enlace, né, ele faz o quê? Ele faz a comunicação ponto a ponto, né? Então, sai a mensagem aqui da minha máquina e vai, por exemplo, no meu ponto de acesso, né? E aí depois cai lá no meu provedor e entra na internet, né? Então, esse salto a salto, ele a comunicação salto a salto, ela é determinada pelos protocolos da camada de enlace. E a camada física, de fato, é o quê? Transformar aqueles bits ali, né, e transformar ele numa representação que ele vai se propagar naquele espaço. Então, se a gente tiver, por exemplo, numa rede sem fio, então a gente vai ter que transformar uma série de zeros e uns ali que estão dentro do meu computador, e a gente vai ter que jogar eles numa onda eletromagnética, né? Então, a gente tem que fazer essa codificação, uma decodificação quando chega do outro lado. Então, essa parte aqui que lida com o bit em si, esse envio desse bit, né, nesse meio físico, ele é feito pela camada física, tá? Beleza? Então, beleza. Então, o que acontece aqui? O que é importante da gente saber aqui? O importante da gente saber a gente vai estar trabalhando aqui na camada de aplicação, tá? E aí, na camada de aplicação, quando eu quero enviar uma mensagem para baixo, para uma outra máquina, eu tenho que pegar essa mensagem e enviar para a camada de transporte. Como que eu faço isso? Eu faço isso usando um socket, tá? Então, o que é o socket? O socket é uma interface entre a camada de aplicação e a camada de transporte. Então, tudo que eu quero enviar para a camada de transporte, eu uso esse conceito de socket, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo do HTTP. Então, imagine que eu tenho um navegador e esse navegador vai enviar uma mensagem, né? Vai enviar uma mensagem que é uma mensagem de requisição para um servidor web. Eu quero pegar a página www.com, por exemplo. Então, dentro do protocolo HTTP, eu tenho que fazer uma requisição do tipo GET, né, no www.google.com/. E aí, quando isso chega lá, ele vai processar e vai me enviar a página inicial do Google, certo? Então, eu tenho que mandar essa mensagem, basicamente, né? O HTTP é um protocolo de texto, né? Então a gente realmente escreve de forma tudo textual ali. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa mensagem e enviar para a camada de baixo, para a camada do TCP. E aí o TCP vai comunicar com redes, enlace, etc. O pacote vai chegar até do outro lado, e aí do outro lado, lá no meu servidor, vai chegar na camada de transporte aquela mensagem, e ele vai mandar essa mensagem para o processo correto, que no caso é o servidor web que vai nos atender, né? E aí ele pega essa mensagem de texto que envia ali, sobe ela para o servidor web vai processar aquilo ali e vai responder a própria página. E aí vai pegar essa página como resposta, vai colocar dentro de um segmento, né, que é o pacote que a gente chama da camada de transporte, e vai enviar de novo, e eu vou receber desse outro lado a página em si, né? Então funciona assim, né? Então basicamente aqui eu coloquei um
um exemplo, né, de código, porque quando a gente está na camada de aplicação, a gente está na aplicação em si, né? Então a gente pode ver como que esse protocolo funciona, a gente pode implementar os protocolos, então a gente está ali a nível da aplicação em si. Então aqui ó, é um exemplo de código em Python que faz esse tipo de requisição, certo? Então aqui a gente faz a importação de um socket, né? Esse socket aqui, ó, ele é do tipo TCP. Como é que eu sei? Porque está escrito aqui, ó, sockstream. Então, sockstream é TCP, né? Então, aqui eu primeiro faço uma conexão, né? O TCP é orientado à conexão, diferente do DP, por exemplo, mas a gente não vai entrar nessas questões, né? Por aqui, por enquanto, isso não importa para a gente, né? E a gente vai usar o TCP para a gente fazer o nosso ataque, né? Então, o TCP ele é orientado à conexão. Então, primeiro eu faço uma conexão, no caso aqui eu estou conectando na minha própria máquina, mas no processo que está rodando na porta 2023. E eu estou fazendo o envio, né, dessa mensagem. Note que o envio é feito basicamente assim, né? Ponto send all, e eu passo o que eu quero passar. No caso, é simplesmente um monte de caractere ali, né? Que faz parte da minha mensagem que eu quero mandar para o meu servidor, tá? Então, depois, se eu quiser receber alguma coisa, eu vou simplesmente fazer um socket tcp.receive, né? E aí, o que eu pegar do TCP, eu consigo, né, obter essa informação na minha aplicação, a nível de aplicação. E aí eu consigo, por exemplo, renderizar a página, que provavelmente se eu der um receive, depois que eu enviei essa aquisição, né, no receive ele vai vir a página, né, a página web que o servidor me enviou. Correto? Então, beleza. Então, vamos seguindo. Tá, então eu entendi que eu estou ali na camada de aplicação, né? Então eu consigo pegar dados ali e enviar pela rede usando um socket. E o socket é literalmente uma interface, tanto de forma conceitual, ou seja, que ele interfaceia duas camadas, quanto de uma forma mais programática, né? Que a gente pode importar ali uma biblioteca e literalmente usar uma função ali, né? Usar essa interfacezinha ali para enviar informações ali pela rede, né? Tá, então onde que entra o Netcat nessa conversa, né? Então, eu entendi mais ou menos ali, tem a mensagem, eu quero enviar para outra máquina, eu uso um socket e chucho o dado ali e o dado vai parar lá no outro processo, né, de uma forma mágica, né? Beleza. Mas e aí, o Netcat? Bom, o Netcat, ele é basicamente uma ferramenta que permite a gente ler e escrever dados, né, na rede usando o protocolo TCP ou UDP, né? No caso aqui a gente vai concentrar só no TCP. Então, como assim? Bom, aqui a gente tem um exemplo, tá? Então, esse exemplo aqui é o seguinte. Desse lado aqui, o lado direito, né, da tela, tem o meu servidor. Então, o que é esse servidor? É basicamente, vamos pensar, um servidor web, tá? Então, o servidor web está rodando aqui, ó, a nível da camada de aplicação. Então, ele implementa o HTTP, certo? E aí ele implementa o HTTP, mas ele usa o TCP para quê? Para ele ficar ouvindo em uma determinada porta. Então ele está ouvindo ali, ele tem um socket TCP ouvindo numa porta 80, por exemplo. Do outro lado, aqui na minha máquina do cliente, o que eu faço? Eu inicializo um navegador, por exemplo, né? Então eu abro ali o meu navegador e digito, né, o www.google.com. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu nos slides passados. Eu vou criar uma requisição de texto ali, né? E vou chamar o socket para enviar. E aí, é claro, antes eu faço uma conexão do meu navegador, né, com o meu servidor web. Então, primeiro eu faço essa conexão a nível do TCP. Então, ele faz essa conexão, que está representada aqui pela seta. Ou seja, eu consigo tudo que eu enviar num socket, né, do meu cliente, eu consigo pegar ele no meu servidor, né? Então, ali no meu cliente, eu enviei a requisição GET, que é um monte de texto lá que a gente acabou de mostrar. Então, vai chegar do outro lado do meu servidor aquele monte de texto, né, e aquela requisição. Aí ele vai processar, vai gerar a página web e vai enviar nesse mesmo túnelzinho, né, nessa mesma conexão que acabou se formando entre essas duas máquinas, ele vai enviar essa mensagem desse outro lado do túnel. Essa mensagem vai viajar e vai chegar aqui no meu cliente. O meu cliente vai processar essa resposta, né, renderizando a página web no meu browser, tá? Então é basicamente assim que funciona, tá? Então onde que pode entrar o Netcat aqui? Bom, eu posso simplesmente usar o Netcat do lado do meu cliente, certo? Então do lado do meu cliente eu posso usar o Netcat. Então o Netcat é um utilitário, você vai escrever NC lá no seu terminal e aí você vai usar ele. Então, por exemplo, NC-V, que é um argumento dele,
e uma porta, um IP e uma porta. Então o que significa isso? Significa que o Netcat ele vai estabelecer uma conexão a nível de TCP para aquele IP e para aquela porta, né? E aí ele vai ficar fazendo o quê? Ele vai ficar esperando tudo que você digitar no seu teclado, ou seja, na entrada padrão, ele vai pegar todo o texto que você digitou na entrada padrão e vai jogar nesse túnelzinho aqui que formou, né? Nessa conexão que formou do TCP da sua máquina com o TCP na máquina do servidor. Tá? Então tudo aquilo que você digitou aqui, ó, a nível do terminal e apertar Enter vai ser enviado para cá. Né? Então se você digitar teoricamente, né, toda a requisição HTTP, quando chegar aqui vai ser enviado para o servidor vai processar isso e vai te devolver. E tudo que o servidor colocar aqui, que chegar desse outro lado do túnelzinho, né? Então pensa aí naquele telefone com fio que a gente faz com um copinho, né? Então tudo que eu falar aqui vai chegar nesse copinho aqui, né? Então eu posso ouvir ele, por exemplo, do outro lado, né? E tudo que falar desse outro copinho eu posso ouvir aqui, né? Então é basicamente isso, né? Então o servidor vai responder, vai sair aqui no meu copinho aqui do Netcat e o Netcat vai fazer o quê? Vai pegar todo aquele dado e printar na tela, certo? Então a entrada padrão é o teclado, tudo que você digitar e apertar Enter vai ser enviado por TCP e tudo que você receber vai sair na saída padrão, que é a tela do seu terminal. Então é basicamente isso que o Netcat faz, tá? Então dá para você, por exemplo, ir testando protocolos, esses protocolos da camada de aplicação, você pode testar ele no Netcat, se o protocolo, né, obviamente, ele for textual, né? Então se os comandos, né, o formato da mensagem, etc, for tudo texto, por exemplo. Então aí você vai conseguir fazer a comunicação com o servidor, etc. Dá para fazer, por exemplo, brincar com o Netcat quando você está trabalhando com SMTP, que é o do servidor de e-mails, né? Então você pode abrir ali a conexão e aí você vai receber um texto e aí você vai enviar um texto e aí o servidor vai te mandar um texto como resposta, você envia um texto para ele e assim você vai, né, fazendo a comunicação com o servidor de e-mail, por exemplo, tá? Então dá para fazer esse tipo de coisa. Bom, uma coisa interessante que dá para fazer é você levantar um Netcat do servidor e um Netcat no cliente, né? E dá para você fazer isso e basicamente o que você fez? Basicamente você criou um chatzinho. Por quê? Porque tudo que você digitar na tela num lado vai sair do outro. Então imagina que você digitou qualquer coisa aqui e deu Enter. Aí ele vai enviar essa mensagem e vai printar na tela do servidor. E tudo que o servidor escrever e der Enter, ele vai printar na tela do cliente. Então isso é muito útil, por exemplo, quando você quer copiar e colar alguma informação, né? E você está na sua máquina host e tem alguma coisa ali na máquina virtual, né? E aí você não configurou, né, o Ctrl+C, Ctrl+V ali, né, entre a máquina host e a máquina virtual. Então o que você pode fazer? Se as duas estiverem na mesma rede, né, uma conseguindo ver o IP local da outra ali, o que você pode fazer? Você pode basicamente ligar o Netcat na sua máquina host e o Netcat na máquina virtual, e aí você estabelecendo essas duas conexões, tudo que você escreveu, ou seja, você pode dar um Ctrl+V ali no seu terminal, dar Enter no texto e ele vai aparecer do outro lado, e aí você consegue copiar dentro da máquina virtual, etc. Então são usos assim de configuração, se você estiver mantendo uma infraestrutura, que às vezes é interessante utilizar, assim, é um hackzinho ali, né? Então, beleza. Então, espero que aqui a parte do Netcat esteja claro, né? O que é o Netcat, como que ele faz essa interface, né? Essa ideia desse túnelzinho, né? Que eu estou usando, obviamente, uma analogia, tá, pessoal? Para vocês entenderem que a nível de aplicação é o que vocês estão trabalhando. Ali por baixo vocês não têm acesso, mas vocês só enviam um dado para cá. Uma vez que você enviou para baixo, ele vai enviar para onde tem que enviar, né? Magicamente, né? Então, saiu do seu computador, vai aparecer no computador de alguém, né? Numa aplicação de um computador de alguém, né? Então, é mais ou menos essa a ideia, beleza? Fechou. Então, aqui tá um printzinho, né? Onde você pode fazer isso, basicamente, né? Então, aqui tá mostrando aqui, ó, o NCCat, né, -LV na porta 888. Então, o que quer dizer isso? Basicamente, você ligou o Netcat no modo listening, então ele vai estar ouvindo na porta 888 e ele vai ficar ali parado ouvindo, tá? Do outro lado, o que você fez? Você fez o Netcat -V, o IP, ou seja, como está rodando tudo aqui local, a exposta na porta 888 também, né? Então, o que aconteceu aqui? Você estabeleceu
a conexão desse aqui, então esse cara aqui é o cliente e esse cara aqui é o servidor. E a partir daí, tudo que você escrever de um lado sai do outro, tudo que você escrever do outro sai desse um lado, tá? Então funciona basicamente assim, beleza? Então, fechou. Bom, então a gente entendeu um pouquinho sobre camada de aplicação e camada de transporte, tá? Né? A gente entendeu um pouquinho sobre o que é o Netcat. Então, o Netcat é um utilitário, né, que vai fazer estabelecer essa conexão a nível do TCP e ele te dá um terminal para tudo que você escrever sai de um lado, tudo escrever do outro e assim sucessivamente. Beleza. Agora a gente vai falar sobre a vulnerabilidade do PHP Code Injection, né? Então, PHP Code Injection. Bom, o que é esse PHP Code Injection? Então, é uma vulnerabilidade, né, que estão aí em aplicações, né, normalmente aplicações web, que são escritas, né, obviamente, em PHP, mas daria, por exemplo, para você fazer injeção de código em Python, né, e, enfim, então tem uma série de outras linguagens, né, que você usa para fazer aplicação web e você consegue fazer injeção de código. Injeção de código muito famosa também, né, é o que a gente chama de, com as linguagens de script, né, que a gente chama de cross-site scripting. Né? Então, muitas vezes você pode, dentro de um site ali, o Orkut era muito famoso, né, por ter essas vulnerabilidades, né, de injeção de código de scripting. Né? Então, você ia mandar lá um scrap para alguém, né? Eu não sei se alguém vai lembrar desse termo, né? Então, no Orkut tinha um scrap, o tal do scrap, né? Quando você mandava uma mensagem para uma pessoa. Então, na parte ali do texto onde você pode colocar a mensagem para o seu amiguinho lá, você poderia colocar um código em JavaScript que ia ficar gravado e todo mundo que recebesse aquela página rodaria aquele código de JavaScript no browser da pessoa. Né? Então, isso aí é uma vulnerabilidade de cross-site scripting, por exemplo. Né? Então, aqui a gente está falando de PHP Code Injection, né? Que é o que você consegue injetar código de alguma forma e esse código vai rodar lá do lado do servidor e vai te dar alguma informação, né? Então, normalmente é o que? É uma aplicação web que você vai injetar o código e ele normalmente ele é causado por quê? Porque o desenvolvedor ali, por exemplo, né, ele não verificou, né, inputs de texto. Né? Então, normalmente você vai ter uma telinha ali de inserir texto. E aí o desenvolvedor da aplicação esqueceu de fazer algumas verificações para não executar o seu código se você fizer a injeção do código. Né? Então isso aqui é muito parecido também com o que a gente tinha falado em alguns vídeos atrás aí sobre SQL Injection. Né? Então tem alguns encontros aí, se vocês dão uma olhada aí na playlist, vai estar falando sobre SQL Injection. Então é um pouquinho parecido também, você consegue injetar queries, né? Digamos assim, queries, que é a palavra que a gente usa, né, para consultas SQL que a gente monta, né? Então você consegue injetar consultas SQL ali, código SQL dentro do sistema, né? E aí isso aí vai ser mandado para o banco de dados, vai ser executado e tudo mais. Então aqui é a mesma coisa, a gente tá vendo uma brecha ali para injetar código PHP que vai ser executado ali do lado do servidor, tá? Então só para falar e dar uma dica, né, talvez para quem for fazer o nosso CTF do dia 10, né, então tem um CTF aí interno no dia 10, a gente vai usar uma dessas vulnerabilidades, né? Então, para você achar assim, pô, mas ainda hoje tem gente que não faz a verificação de input de texto, pô, tem muita gente que faz isso. Né? Então, se você quiser seguir na carreira de programação, desenvolvimento, etc., né? É bom talvez você dar uma olhada, né? Participar desses grupos aí de competição do CTF, porque isso te ajuda a desenvolver o seu mindset, né? Para você tentar entender da onde que vem um perigo, né? Então, aí você vai se ligar mais e vai se preocupar mais em fazer verificações e validações de input das suas aplicações web, tá? Então, isso é muito importante. Então, no nosso CTF em específico, a gente vai explorar, né, essa vulnerabilidade que foi encontrada em 2023, né? Então, essa vulnerabilidade que eu estou mostrando aqui, o CVE 2023-30253, né, que é uma vulnerabilidade de PHP Code Injection, né, num software de ERP, né, e CRM, né, que são esses softwares aí que grandes empresas usam para fazer a gerência ali dos seus recursos, né, etc. Né? Então, no caso CRM, você faz a gerência dos seus recursos humanos ali, né, das suas relações de trabalho. Então, você tem informações ali dos seus
dos seus potenciais clientes, né? Ou então dos seus clientes de fato que fizeram compra e você tem que fazer um pós-venda, então a informação deles ficam tudo armazenado nesse software aí que a gente chama de CRM, né? Então muitas empresas usam, né? Um desses softwares, né, que é bastante utilizado é o Dolibar, né? E essa vulnerabilidade do PHP Code Injection, ele foi achado aí no Dolibar da versão 17.01, que é correspondente a essa vulnerabilidade aqui que foi registrada nesse CVE aqui. Beleza? Então a gente vai tentar fazer a exploração dessa vulnerabilidade. Beleza? Tá, então mas como que funciona, né? Então aqui eu tenho um exemplo, né, de código PHP. Eu sei que nem todo mundo aí sabe mexer com PHP, entende o que é PHP, né? PHP é uma linguagem que ela é muito utilizada para fazer aplicações web, né? Então como que funciona isso? Então desse lado aqui esquerdo da tela, a gente tem o quê? A gente tem um código em HTML, né? E aí esse código em HTML, a gente tem essa tag aqui, ó, de PHP. Então tudo que eu colocar aqui, ó, é a linguagem em PHP. E o que vai acontecer? Se eu acessar essa página, o servidor web não vai simplesmente me mandar o HTML do jeito que ele está. Antes dele me mandar o HTML, ele vai processar o código de PHP que está nele. E aí, uma vez que ele executa o código de PHP, ele tem como resultado uma página HTML sem código de PHP e ele envia esse HTML resultante para o cliente. Tá? Então, beleza. Uma das brechas de PHP Code Injection que a gente acha é o include. O que o include faz? Então, o include é muito utilizado, né, para você, por exemplo, incluir uma outra página PHP dentro de uma página que você está trabalhando. Então, imagina o seguinte cenário. Você está fazendo um site, certo? E aí o seu site tem várias páginas diferentes, né? Mas todas as páginas, o que todas as páginas têm em comum? Todas as páginas têm um menu ali fixo, né? Então o que você faz, né? Então uma forma de implementar seria você ter o código do menu copiado e colado em todos os arquivos de todas as páginas. Então você tem uma página ali home, aí ela tem o código do seu menu ali em cima. Aí você tem um outro arquivo que tem a página, sei lá, essa página aqui, ó, PHP 7 tutorial. Então você tem um outro arquivo com essa outra página e dentro desse arquivo tem o mesmo código do menu. Só que como o código do menu é o mesmo, você está repetindo ele em arquivos diferentes, isso é ruim. Por que é ruim? Porque se você tiver que mudar alguma coisa no seu menu, você vai ter que varrer vários arquivos e lembrar de alterar a mesma coisa em vários arquivos. Então, o que a gente faz como uma boa prática, né? A gente centraliza aquele código de menu em um único arquivo. E a gente só faz o include dele onde precisa. Então, se eu precisar mudar alguma coisa no meu menu, eu mudo em somente um arquivo. E uma vez que eu mudar ele reflete em todos os outros arquivos. Por quê? Porque em tempo de execução ali, né, quando ele vai gerar a página, ele vai lá e pega o código que está no menu.php e insere em todas as páginas que precisar. Tá? Então, se a gente for acessar a página home, que é o caso desse aqui, né, ele vai puxar o menu e vai integrar esse menu aqui nessa página. Né? Então, se o menu é uma página em HTML e que tem alguns scripts em PHP, quando eu incluir, eu vou incluir ele e vou processar o PHP e vou enviar o HTML resultante para o meu cliente. Beleza? Então, isso é uma prática muito comum. Onde que vem a maldade? A maldade vem aqui, ó. Então, imagina esse código aqui, né? Então, esse código aqui eu fiz o include do menu, mas eu também faço o include da página. Por que eu faço o include da página? Porque, qual que é a ideia, né? Eu posso manter uma página só, né? E aqui, ó, quando eu for desenvolver aqui as URLs de cada link do meu menu, eu vou colocar uma informação nesse link ali que vai me dizer qual página eu tenho que puxar. Né? E aí basicamente eu aproveito essa página para todos os links aqui, e aí o que eu faço? Quando eu clicar em Home, eu envio, né, como parte da requisição, que no caso seria parte da URL, o nome do arquivo que eu tenho que carregar aqui no corpo da minha mensagem. Tá?
Então, como assim? Bom, então vamos analisar o link, né? Então, esse link aqui, ó, é o link desse PHP 7 tutorial, por exemplo. Então, quando eu coloco o mouse aqui em cima do PHP 7 tutorial, o que aparece para mim é esse link aqui, ó. Obviamente, né, aqui está o localhost, porque é um sistema que eu desenvolvi local, né? Na porta 80, beleza? Aí o index.php é esse código aqui que a gente está vendo do lado esquerdo aqui. E o página tutorial, isso aqui a gente já falou em outras aulas, né? Isso aqui é o que a gente chama de query string, né? E são parâmetros que a gente consegue enviar para o servidor e estando na URL. Então, o que acontece? Eu consigo pegar esse valor tutorial usando esse get aqui, ó. Como essa requisição é get, né? Ou seja, essa informação está dentro da URL, ela não está na payload, ele não é um post, né? Então, eu uso o get e eu uso o nome da minha variável aqui, que no caso é página, e aí quando eu faço um get página, o que ele me retorna? Né? Ele me retorna tutorial.php. Então, o que acaba acontecendo nesse código aqui? Né? Nesse código aqui, eu consigo manter o mesmo index.php e colocar toda a estrutura do meu site utilizando esse mesmo código. Então, quando eu clicar em PHP 7, eu envio para esse mesmo código tutorial.php, e aí ele insere o tutorial.php no corpo da mensagem. Se eu for clicar no CSS tutorial, muito provavelmente eu colocaria página CSS tutorial.php. Então ele carregaria o CSS tutorial dentro dessa parte dessa página. E eu poderia usar, né, sempre a página index.php para navegar por toda a estrutura do meu site, né? Por que isso não é seguro? Né? Porque basicamente eu estou carregando toda a página que eu passar por parâmetro. Então o meu usuário, o meu cliente, sem querer, o que ele está falando? Ele está falando qual página que eu vou carregar no corpo da minha página web. Né? E isso é ruim, por quê? Porque ele pode fazer um ataque desse tipo aqui, ó, por exemplo. Né? Então, ao invés de você colocar a página igual o nome de um arquivo, né? Porque aquele arquivo aqui, ó, tutorial.php, é um arquivo que está dentro do meu servidor. Né? Então, o que eu quero? Eu quero que ele carregue uma outra página. Então, eu posso criar uma página maliciosa. Né? Dentro dessa página maliciosa, eu posso colocar um arquivo de ataque, né? Um arquivo malicioso, ataque.php, e enviar para o servidor. Então aqui o que ele vai fazer? Quando ele fizer o include, ele vai fazer o include do meu ataque.php que está no outro site. Então ele vai baixar aquela página, trazer aqui para o corpo da minha requisição e vai processar ele. Então isso aqui é perigosíssimo, né? E abre aí um leque para você fazer a injeção de código de PHP. Tá? E essa prática aqui, ó, por mais que pareça que ninguém vai fazer um absurdo desse, né? Porque quando a gente fala de segurança, muita gente fala, pô, mas não é possível que as pessoas fazem isso. Isso aqui, ó, acontece muito, tá? Outra forma da gente fazer a injeção de código, né, de PHP é através do eval. O que é o eval? O eval é uma coisa muito legal, tá? Ele dá uma flexibilidade muito grande para a aplicação. Principalmente quem quer escrever quer fazer um código mais flexível, assim, né? Então, gambiarras, basicamente. Se você quiser trabalhar com gambiarra, o eval é maravilhoso, né? O que o eval faz? Ele pega código em string, então ele pega um string, né, que aqui é código, que está no tipo string, e ele basicamente executa esse código em string. Tá? Então, qual que é a coisa interessante aqui? Né? Qualquer string que você enviar, ele consegue executar. Tá? Isso é muito poderoso, isso dá uma flexibilidade para a sua aplicação gigantesca. Tá? Mas ele abre também a sua aplicação para ataques. Então, usar eval é extremamente perigoso. Tá? Então, se você for desenvolvedor, tente evitar ao máximo, tá? O uso do eval. Então, aqui, ó, esse código aqui, ele está fazendo o quê? Então, todas essas variáveis aqui que começam com cifrão é uma variável. Né? Então, aqui a gente tem uma variável myvar e aqui a gente tem uma variável x. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está pegando, né, o valor do argumento arg, que vai ser passado pela URL, né? Então, lá na URL ali eu passo o valor arg1. Então, quando chega no meu servidor, eu estou fazendo o quê? Eu estou atribuindo o valor 1 para a variável x. E aí aqui eu estou rodando esse eval aqui, que é só um exemplo, né? Só para vocês entenderem.
E ele está fazendo o quê? Ele está pegando o valor da variável x e atribuindo no myvar, tá? Eu poderia simplesmente eliminar o eval aqui e fazer dessa forma. Mas eu coloquei aqui dentro do eval para mostrar como que a gente faz a injeção de código PHP usando o eval, tá? Então, basicamente, tem aqui um código que aparentemente é inocente, né? Eu estou simplesmente fazendo uma atribuição de um valor de uma variável na outra, né? Então, totalmente inocente. E aí, vamos ver o que dá para fazer, né? De forma maliciosa. Então, aqui, por exemplo, eu posso passar o argumento 1, só que logo em seguida do argumento 1, eu posso pôr um ponto e vírgula, né? Ou seja, aqui vai vir, ó, myvar igual a 1, ponto e vírgula, e depois vai vir php-info. E aí vai colocar o php-info aqui e vai terminar com esse ponto e vírgula aqui final. E aí ele vai executar essa parte, ele vai atribuir um para val e depois ele vai executar o php-info. O que é o php-info? O php-info é uma função que vai te dar todas as informações da instalação do PHP na máquina do servidor. Então, ou seja, se você conseguir executar esse código e você tiver na sua tela, né, como resposta o php-info, então significa que você está conseguindo fazer injeção de código. Tá? Então, isso é só um exemplo, né? Então, o que mais dá para fazer? Dá para tentar explorar mais. Por exemplo, ao invés de a gente colocar um php-info, a gente tenta fazer usar o exec. O que é o exec? O exec é uma função que faz chamada no sistema. Então, é como se você estivesse colocando... Tudo que você colocar dentro do exec é mais ou menos o que você estiver digitando num terminal. Então, imagina que você está com um terminal bash e você digita algum comando, né? Alguma coisa, um ls, um whoami, etc. Então, o exec é exatamente isso. Então, aqui, o que acontece, né? Aqui você está passando vai ser passado aqui, e depois vai ser echo exec whoami. O que é esse código que vai fazer? Ele vai executar o whoami no terminal do servidor, e a resposta ele vai printar na sua tela. Ele vai devolver na página HTML resultante. Então, se você executar esse código aqui, né, nesse servidor aqui, você vai conseguir executar comandos, né, na linha de comando do terminal e receber a resposta, né, no seu browser. Tá? A gente vai fazer de uma forma prática, né, no próximo vídeo, então vai ficar mais claro. Então, se você quiser ver uma parte mais prática, né, eu sugiro você dar uma olhada no próximo vídeo aí, que vai falar como que a gente vai mexer. A gente vai mexer com todos esses parâmetros e vai mostrar para vocês como que funciona tudo. Beleza? Bom, então beleza. Então a gente viu, basicamente a gente viu o que era o Netcat, né? Então o Netcat é um utilitário ali, né, que você vai colocar, vai escrever texto, vai dar Enter e ele vai enviar para uma conexão TCP esse texto. E tudo que for enviado para ele vai, né, nessa conexão TCP, ele vai printar na tela. Né? Então a gente já sabe o que é o Netcat e a gente entendeu o que é o exec. Né? Então o que acontece? A gente vai colocar tudo junto, tudo que a gente viu até agora, a gente vai colocar tudo junto para ver como que a gente consegue obter uma shell reversa. Beleza? Então vamos lá. Então, no exemplo anterior a gente usou o exec para rodar comandos no terminal, né? Então se a gente consegue injetar código do PHP e consegue executar esse exec, então a gente consegue fazer injeção de código e a gente muito provavelmente vai conseguir ter uma shell reversa. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar injetar o código, né, usando o exec, né, para rodar um bash na máquina do servidor. Tá? E uma vez que a gente rodar esse bash na máquina do servidor, a gente não vai querer que o bash é o quê? Quando você executa o bash é aquele terminal preto. Né? Então ele faz o quê? Ele printa tudo na sua saída padrão e ele recebe tudo da sua entrada padrão. O que significa isso? Bom, quando você inicia o bash, tudo que ele vai printar vai sair na sua tela, naquela tela preta. Aquilo ali é a sua saída padrão. E tudo que você escrever no teclado e der Enter, ele vai enviar para o bash. E o bash vai processar aquilo. Ou seja, aquilo ali é a sua entrada padrão. Certo? Então o que a gente vai fazer? Quando a gente executar o bash, a gente vai mudar a entrada padrão e a saída padrão. A gente vai fazer com que a entrada padrão seja um socket TCP e a saída padrão seja o socket TCP também. Tá? Então ele vai, tudo que ele for printar, ele não vai printar na tela, ele vai printar numa conexão TCP. E tudo que ele receber como input, ele não vai receber de input de um teclado, ele vai receber de uma conexão TCP. Tá? Então é isso que a gente vai fazer, basicamente. Tá?
Mas como assim? Bom, então vamos ilustrar aqui, vamos desenhar para ficar bem claro para todo mundo, tá? Então, desse lado aqui, a gente tem o cliente, que é o atacante, né? E a gente tem aqui a máquina-alvo, né? Na máquina-alvo, a gente tem aqui, ó, desse lado aqui, a gente tem o quê? A gente tem a aplicação-alvo. Essa aplicação-alvo aqui, ela tem que ter uma vulnerabilidade de injeção de código de PHP, tá? Na minha máquina do atacante, o que eu fiz? Eu inicializei o Netcat. Então, eu startei o Netcat. Então, o Netcat está startado e está ouvindo uma porta. Por exemplo, a porta 80. Beleza? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O meu Netcat está ali passivamente ouvindo a porta 80. E a aplicação no alvo está uma aplicação web ali acessada pela rede. E, basicamente, todo mundo pode acessar. Normalmente, ela é pública mesmo, né? Então, tá tudo bem, né? A coisa tá funcionando assim. Beleza. Então, o que eu faço? Depois que eu coloquei o Netcat para rodar na minha máquina e ele está ouvindo a porta 80, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que injetar código PHP para ele criar o bash para mim, né? Então, o que eu faço? Eu starto o meu navegador. Então, o meu navegador, ele vai fazer o quê? Eu vou enviar uma requisição HTTP para o servidor, injetando código PHP. Então, eu faço aqui, ó. No meu navegador, eu consegui, né, enviar uma mensagem ali, né, para a máquina-alvo, ali para o servidor, e eu estou injetando o PHP. E quando ele começar a processar, o que essa injeção de código PHP minha fez? Ele criou um bash. Então eu vou lá e crio um bash. Só que ele não cria um bash qualquer, ele cria um bash que toda saída vai ser direcionada para uma conexão TCP e toda entrada vai ser, né, pega de uma conexão TCP. E eu coloco que o quê? Essa conexão TCP ela tem que ser feita para o meu Netcat, que está na minha máquina. Então, quem que está inicializando essa conexão, né, para o meu Netcat, que estava só ouvindo, é o servidor. Então, ali, ó, do servidor, ó, ele recebe a conexão. Então, na minha máquina, como atacante, eu recebi a conexão, né, e basicamente ele me deu um bash. Então, tudo que eu escrevo na minha máquina ali, ó, no Netcat, ele é enviado aqui, é executado pelo bash do servidor e tudo que ele executar como saída padrão, ele manda aqui para a minha conexão e eu consigo ler na minha máquina. Então, é como se eu estivesse interagindo com o bash, né? Como não? Eu estou interagindo com o bash, né, através de uma conexão TCP. Então, é isso aí que a gente fala que é o shell reverse. Então, a partir desse momento, eu tenho uma shell. Eu consigo fazer ls, eu consigo fazer todos os comandos ali do bash. Então, ls, cat. Então, se eu tiver muita permissão, eu consigo varrer os arquivos, eu consigo deletar arquivo, eu consigo criar arquivo, eu consigo, né, dependendo do seu privilégio aqui de usuário, talvez você consiga, né, criar e deletar arquivos, né? Talvez você consiga editar arquivos, né? E, enfim, então vai depender, né, obviamente, dos privilégios, né, da aplicação web, que basicamente a aplicação web que criou esse bash vai ter os privilégios que essa aplicação web está tendo, tá? Então, basicamente isso. Mas é muito útil como uma porta de entrada. Uma vez que você conseguiu entrar ali, dá para você vasculhar muito, entender muito do processo, do que está acontecendo no servidor e talvez extrair informações, tá? Então, no nosso CTF, quando você conseguir essa shell reversa com o servidor, o que você tem que procurar? Você vai ter que procurar, por exemplo, o arquivo etc/password, né? Por quê? Porque esse etc/password vai ter o nome de usuário de todo mundo que está cadastrado ali, né? Então ali já pode te dar uma dica de qual é o nome de usuário que você vai tentar um SSH depois, tá? Então eu entrando numa shell reversa, eu já tentaria baixar o etc/password, porque ali eu tenho uma lista de usuários. Beleza. Como eu estou numa aplicação web, vasculha todas as pastas da aplicação web. Tenta achar um arquivo de configuração, porque normalmente a gente coloca um monte de arquivo de configuração nas aplicações web, né? E normalmente a gente usa nome de usuário e senha, né, para poder conectar, por exemplo, a um banco de dados, etc. Então, muita gente usa a mesma senha para muitas coisas. Então, né, nesses arquivos de configuração, você pode ter ali senha em texto plano, e essa senha, aquele mesmo usuário pode estar utilizando, por exemplo, para a conta de SSH dele.
Então a dica do CTF é essa. Então uma vez que você conseguiu essa shell reversa, vasculha as pastas ali da aplicação, você muito provavelmente vai encontrar algum arquivo de configuração ali com alguma senha, tá? Talvez não com o mesmo nome de usuário, mas aí você vai lá no etc password e aí você pega a lista de usuários e aí você vai tentar aquelas senhas com aqueles usuários, né, e tentar conectar via SSH. E aí, muito provavelmente, você vai conseguir algum usuário ali e conectar por SSH. Aí depois que você conectar por SSH, aí você tem que fazer a escalação de privilégio, né? E aí a escalação de privilégio, quem está abordando essa parte, né, é um vídeo que está na playlist também, né, que o Derek vai estar falando sobre o Limpis, por exemplo. Então você pode usar a ferramenta do Limpis para fazer uma verificação ali do sistema operacional para ver que tipo de vulnerabilidade você tem ali que vai te permitir fazer a escalação de privilégio. Tá? Então vai ser mais ou menos por aí a dica aí do CTF que a gente vai fazer no dia 10, beleza? Bom, aqui está uma ilustração de como que a coisa funciona. Né? Como eu falei, eu tinha escrito uma aplicação em web, né, em PHP, né, especificamente, né, para a gente poder fazer a exploração, né, dessa vulnerabilidade, né? Então, basicamente, a aplicação é essa, né? Submeta seu código PHP e me hackeie, né? Então, aqui eu coloquei um quadrozinho aqui onde você pode fazer o envio, né, dos códigos em PHP, né? Então, você pode, por exemplo, colocar um echo exec whoami só para ver o que acontece, tá? E se você quiser, né, conseguir a shell reversa, você executa basicamente esse comando, né? Então, você vai executar o bash -c. O que significa? Significa que você vai executar no bash tudo aquilo que está entre aspas aqui, ó. Então, basicamente, o que você está fazendo? Você está criando bash, né, em um modo interativo, e aí toda entrada padrão, né, toda saída vai ser enviada para um TCP e toda a entrada vai ser enviada para essa conexão TCP. E aqui, ó, essa linha /dev /TCP é basicamente você está criando o socket, né, TCP, você está criando a conexão TCP entre o servidor e esse IP aqui, ó. Então, esse número de IP, né, 192, 168, 100, etc., esse número de IP aqui é o número de IP do atacante, né? Então, como esse código vai rodar no servidor, ele vai conectar na máquina do atacante. E aqui é a porta, né, onde está rodando o meu netcat, tá? Então, aqui eu coloquei o meu próprio e-mail e a porta. Desculpa, meu próprio endereço IP e minha porta do meu netcat. Então, quando você executar isso aqui, basicamente você está criando um bash, né, que vai estar enviando, né, toda a saída dele por essa conexão TCP, né? Então, aí você consegue fazer uma shell reversa a partir daí. Tá? Então, basicamente é isso, né? Então, você vai rodar aqui, depois que você rodou lá, o que vai aparecer? Aqui, ó, você tem que, quando você digitar esse código lá no browser, você tem que estar com o netcat ouvindo numa porta lá 80, por exemplo, né? E aí, o que vai acontecer? Quando você rodar esse código aqui, ele vai te dar essa saída. Então, aqui, ó, ele me deu essa saída, ó. Basicamente, eu consegui entrar lá, né? Então, eu tive um bash. Né? Então eu posso escrever ls, ficar vendo o que tem ali, né, naquela pasta. Igual eu falei, aqui você pode brincar, aqui você pode brincar ali, né, e ver como que está a estrutura de pastas da máquina do servidor, né? Então aqui eu consegui pegar, por exemplo, dentro dessa pasta tem uma pasta action.php, index.html, index.php, que é a página que a gente está acessando, por exemplo. Eu consigo ver o conteúdo disso, né, o conteúdo do código, etc. Então tem uma série de coisas aqui que a gente pode ir brincando. Tá? Aqui também eu aproveitei e fiz um catch no etc password, que eu recomendei vocês fazerem, né? E aí que você tem uma lista, né, dos usuários daquela máquina e tudo mais. Tá? Então aí você pode brincar bastante ali, né? Você pode digitar um whoami ali, você pode digitar um sudo -r para ver se você tem algum tipo de privilégio, né? Talvez a partir daí você consiga escalar o privilégio, né? E aí se você escalar o privilégio, você pode criar um usuário para você com uma senha sua, para você garantir a entrada nesse servidor posteriormente, né? Então esse é o tipo de mindset que um hacker, né, que tem mais intenções iria fazer, por exemplo, né? Então no nosso CTF você vai ter que pegar
o usuário do arquivo password e varrer aqui essa estrutura de pastas para achar alguma pasta com config para você achar uma senha e depois conectar via SSH. E aí depois que você conectou via SSH, você tem que fazer escalação de privilégio, tá? Beleza? Então, nessa aula que é isso aqui, espero que vocês tenham entendido, espero que a aula tenha sido leve, que vocês de fato entenderam, né, os conceitos ali. E eu recomendo fortemente vocês verem o próximo vídeo, que vai ser o vídeo do exemplo da aplicação, que eu acho que aí vai conectar todas as coisas aí na cabeça de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar tanto comentários aqui no vídeo ou então lá no nosso grupo de WhatsApp que a gente tem comentado sobre os CTF, sobre os estudos de vocês, etc. Então qualquer coisa, entre em contato aí com a gente, beleza? Obrigadão, até mais, tchau, tchau.